rescisão indireta. O assunto já foi tratado no Simples Assim, mas nós voltamos a ele porque a entrevista que nós publicamos no canal do YouTube com o Dr. Braulio Monte Júnior, que é advogado da área do direito trabalhista, inclusive coordena o curso de direito do IMES Catanduva, está repercutindo com outras questões. E aí a gente trouxe todas elas. Você que publicou na nossa entrevista no YouTube vai ter a resposta a partir de agora. Dr. Braulio, obrigada por receber o Simples Assim, para tentar atender essas pessoas com essas dúvidas. Olha só, o Flávio é do Recife, no Pernambuco, e ele disse que ele trabalha numa empresa, mas está muito insatisfeito porque a patroa diz para ele fazer outras funções que não são as que ele originalmente faz, e ele está descontente por causa do horário, da remuneração e de uma série de outras coisas que ele elencou aqui. Isso tudo é motivo para uma rescisão indireta? A rescisão indireta, ela é uma terminação contratual com justa causa. Se ela existe com uma razão motivada, o motivo precisa ser forte, e eu explico de uma maneira bem simples, assim, o motivo tem que ser tão forte, que o contrato não deve continuar. Essa é uma leigo, bem simples, mas ele resolve para a gente poder conversar e entender o que significa. É uma rescisão indireta, né? Nós temos que analisar pela regra do bom senso. O bom senso é o melhor sinalizador do que a gente pode ou não. O fato dela mudar de horário, fazer uma coisinha, isso é tão forte que o contrato não dá para continuar. Às vezes parece que não, né? Porque uma mudancinha aqui, que ele pode aplicar a resistência que o empregado tem direito. Porque né? A rescisão indireta, vamos só então retroagir, porque eu acho que eu devia ter começado te perguntando de novo, né, Braulio, o que é a rescisão indireta? Nós já tratamos no outro vídeo sobre isso, o que é que motivou, aliás, a primeira entrevista, que era uma questão de não pagamento de salário. Sim. Então havia, entre aspas, uma quebra de contrato por parte do empregador, que motivaria então esse tipo de ação judicial, é isso? Isso, ele não cumpriu uma regra básica do contrato, que o contrato tem duas regras básicas, duas condições básicas, né? A prestação de serviço e o pagamento de salário, né? Que é a contraprestação de serviço. Não pagou um dos principais, claro que a partir de um número de meses ele vai ser... E a rescisão indireta é uma modalidade da terminação do contrato, uma modalidade por vontade do empregado, mas com motivação, ou como a gente costuma dizer, com justa causa. Essa modalidade, ela deve ser ingressada em juízo. No nosso país, a gente tem que estudar a história, para a gente entender o porquê que a gente chegou aqui. Nós temos uma situação que ela perpetua, às vezes, na própria legislação, mas ela vem origem histórica nossa. A gente sempre trabalhou o empregado como um ser inferior ao empregador. Isso é só pegar a história e ver. Nós tivemos escravidão até poucos anos atrás. Nós temos escravidão branca hoje aqui, desse jeito que eles falam, de ter escravos aí de trabalho e tal. Nós temos isso aí em São Paulo com os bolivianos e coisa e tal. A nossa condição de Casa Grande Senzala levou a gente a pensar nessa legislação desse jeito. Tanto é verdade, né? Você pode ver, o empregador manda o empregado embora e o empregado pede para sair. Você pode ver, todo empregado fala pedido de demissão. Como é que é pedido de demissão? Ele pede para sair? O que é isso, né? Isso vem da nossa história. E a nossa história também refletiu na demissão da rescisão indireta, onde o empregado tem que entrar em juízo para pedir a rescisão indireta. Enquanto o empregador, se achar que ele pode aplicar a justa causa, ele aplica a justa causa direta, sem problema nenhum. É imediato. É só você olhar, confronta as duas. Então o direito aí, ele protege muito mais o empregador que o empregado nessa legislação em que ele permite... Por conta da nossa história. É por conta da nossa história. E a gente não dá conta. Por isso que só conhece o futuro quem conhece a história do país, quem conhece a sua própria história. A gente conhece a nossa história, a gente esqueceu a nossa história. Sobretudo, às vezes a gente fala mal do brasileiro, mal do nosso país e tal, mas essa é a verdade com relação à história. A gente não aprende a história na escola e isso reflete aqui, e a gente não fica indignado. Nós aceitamos com uma passividade muito grande o empregado chegar e pedir demissão. Como o empregado pede demissão? O empregado termina o contrato, cessa o contrato por vontade própria.
Tinha que ser mais digno, mas não é, infelizmente. E a lei é essa e não há o que fazer, a não ser procurar uma ação judicial, através de uma Só ação isso, judicial. infelizmente. Então, no caso do nosso amigo aqui, o Flávio, doutor Braulio, ele vai ter que pedir demissão se ele está infeliz. Ou se ele achar, ainda consultar, de repente, um advogado lá em Recife para isso. O José Wanderson Souza diz que já entrou com uma ação de rescisão indireta e não aconteceu nada de diferente. O processo continua tudo normalmente. Tem que entrar com outra ação? Não o processo não pode se repetir. Tá, não então ele pode tem que se aguardar o desfecho. Assim como a Eliana, que o marido dela trabalha numa empresa, ele pediu rescisão indireta porque já fazia meses que não recebia o salário e a empresa nunca depositou seu fundo de garantia, nem recolheu o INSS. Por todas essas circunstâncias, ele fez a rescisão indireta. Ele já está até trabalhando em outra empresa, segundo ela contou pra gente, mas ele ainda não recebeu as verbas rescisórias e nem tem um fundo de garantia para sacar. Isso tramita naturalmente? Tramita, é normal, isso daí corre... aí vai depender, se o empregador não pagar, vai pegar bens do empregador que a gente chama de penhora ou constrição de bens. Vai pegar os bens do empregador, vai vendê-los numa asta pública e o que sobrar paga o trabalhador. Só essas duas formas. A execução do processo é isso. A Dani conta também mais ou menos a mesma história lá do pessoal do Recife, que ela trabalha numa empresa terceirizada. Essa empresa deslocou ela do lugar onde ela trabalhava para um outro mais distante, onde agora ela tem despesas com o transporte para o trabalho, mas a empresa não faz a devolução, não vai ressarci-la desse gasto que ela tem. Ela pergunta, devo entrar com essa ação? Para isso tem que cumprir os 30 dias de aviso e quanto tempo demora um processo? A rescisão indireta. Isso. Não, isso aí não é caso de rescisão indireta, não. Isso daí é só uma quebra que ele não está cumprindo, ele não está cumprindo uma quebra, que ele está quebrando o contrato, mas é só isso. Ele não pode, isso aí chama vale transporte, ele tem que pagar o vale transporte para ela, só. E aí no caso aqui, se ela não conseguir um acordo com o patrão na conversa, o jeito é pedir demissão e aí acionar a justiça para ela receber essas coisas todas? O melhor é ela consultar um advogado da escolha dela, da livre escolha dela, mas em regra é mais ou menos isso sim. Porque aqui não tem porque não dá para a gente entender tantos os detalhes, aí fica meio complicado. O Júlio Pereira disse: bom dia, muito bom, professor, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Bom, o doutor Braulio sempre tem muitas perguntas em todas as nossas, as nossas postagens com as suas entrevistas, e veio uma de uma pessoa que eu não me lembro agora o nome, que era sobre insalubridade, um assunto que a gente já falou várias vezes. Então a gente vai pautar para o próximo porque o nosso tempo já acabou, pode ser? Tá combinado, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Braulio.